O OBS Studio. Vamos gravando. Então, muito bem. Nas últimas aulas a gente viu sobre a teoria monodimensional, onde basicamente ela vai tratar sobre como que as partículas de fluido vão ser aceleradas pelo rotor, certo? E basicamente a gente usa a equação do Bernoulli para poder chegar na equação de Euler, basicamente para as velocidades, assumindo inicialmente duas hipóteses simplificadoras, que é basicamente o número de paletas infinito, depois que as paletas não têm espessura. O número de paletas infinito é basicamente para definir qual é a única possibilidade que o fluido vai ter para escoar. Então, como vai ter que escoar entre uma paleta e outra, elas não têm espessura, elas são infinitas, então só tem um caminhozinho ali por onde a partícula vai ter que passar, certo? Sem chance de ocorrer nenhum tipo de corrente de circulação, então a distribuição de velocidades para um rotor ideal acaba sendo basicamente uma linha apenas, e não um conjunto de. De Marcelo. Certo? E a gente foi partindo disso, né? Falamos sobre o efeito que a gente vai ter quando as paletas têm espessura, que a gente vai ter reduzido na área por onde o fluido vai poder passar. Isso afeta como que tanto a vazão quanto a altura manométrica. Falamos sobre os triângulos de velocidade, como que eles vão acabar se formando a partir da partícula, onde a gente tem a velocidade absoluta da partícula, são os termos de C1, velocidade tangencial, que é a velocidade 1, a velocidade relativa, que seria o W1, etc. Os Ws, para cada um deles, 1 e 2, é só para entrada e saída, certo? E na hora que a gente pega os triângulos de velocidade e vai olhar as projeções, são os termos do C1, CU1 e o CU2, esses termos aqui eles estão bastante relacionados à altura manométrica que vai ser fornecida. Assim como pela equação de Euler, a gente tem várias equações que a gente pode utilizar para poder achar a altura manométrica. Então, no caso da maneira mais simples, normalmente que a gente faz é calcular em função do CU1 e do CU2, do CU1 e do CU2, porque a velocidade tangencial normalmente ela já é basicamente dada para a gente. A gente tem a rotação das bombas, na maior parte dos casos. Então, tendo os diâmetros de entrada e saída, a gente basicamente já vai ter os termos do 1 e do 2. Então, fica em função de a gente achar o C1 e o CO2. No caso das bombas, que eram radiais, ou seja, que o ângulo alfa 1 deles era de 90, a expressão para a gente ficava só em função do CO2 e a gente fez algumas deduções matemáticas para poder chegar o que seria a altura dinâmica e qual que seria a altura de pressão que o fluido teria, o que o rotor colocaria para o fluido, basicamente em função do triângulo de velocidades. Então, a gente pegava o triângulo, ia escrevendo ele, etc., vendo como ele ia chegar, e chegava em várias expressões. E na aula passada a gente viu qual que era a influência do ângulo beta 2 para um rotor que tivesse, que fosse radial, basta para a gente entender o comportamento de cada um deles. A gente estudou basicamente três casos, a gente teria o beta 2 crítico inferior, o beta 2 crítico superior e para um ângulo de 90 graus, qual que seria como é que fala? Os termos de altura de pressão e altura dinâmica, que seriam casos onde eles seriam iguais, e basicamente, segundo o texto, a gente teria entre 30 e mais ou menos 70 graus a aplicação para bombeamento, certo? Não quer dizer que não possa ficar maior que isso, a gente tem rotores maior que 90, normalmente aplicados para ventiladores, tá? Mas a gente tem essas possibilidades aí de trabalho, certo? E aí a gente mostrou a influência da vazão sobre a altura manométrica, a gente juntou algumas equações, etc. Certo? Aí acho que a gente começou a falar também da gente ter o efeito, da gente ter a gente ter no triângulo de saída há um número de paletas já definidas, certo? Essas paletas tendo espessura, que no caso delas tendo um número finito de paletas, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma redução da pressão, justamente da energia de pressão, justamente porque vai ter menos superfície para poder empurrar o fluido e vai poder recircular. Isso afeta a maneira como vai acabar operando e a maneira que a gente acaba tratando é fazendo uma correção pelo coeficiente de Pfleider,
certo? Que é dado por essa expressãozinha aqui, certo? Onde a gente precisa do número de paletas e precisa desse valor do psi, certo? Que ele é obtido a partir desse gráfico aqui, basicamente em torno do valor médio que vai existir, né, dentro dessas duas linhas aqui, ó, de função. É o que normalmente a gente aborda, certo? E no caso da espessura, o que a gente faz é calcular um coeficiente de correção, um Ni1 e um Ni2, né, para o triângulo de entrada e para o triângulo de saída, respectivamente, para a gente poder corrigir, né, quem que vai ser o nosso o CM0 em função do CM1 ou vice-versa, que aí a gente sai de uma expressão que daria para a gente uma vazão ideal, né, e vai para uma vazão real, certo? Mesma coisa para o triângulo de saída. E a gente fez dois exercícios. Esse primeiro aqui, ó, onde basicamente a gente teve que calcular todas e todas as velocidades do triângulo, né? Já que ele pediu isso aqui logo de cara. Depois a gente achou a altura manométrica teórica, a altura manométrica no infinito, depois no finito, depois calculamos, né, qual seria o coeficiente de Pfleider, né, com base basicamente na altura manométrica que a gente já tinha, certo? Fizemos esse segundo aqui, onde neste caso para a gente já tinha, né, o número de paletas finito e essas paletas já tinham espessura. Então a gente viu basicamente em duas aulas, muita coisa. E agora a gente vai continuar trabalhando isso. Tá? Como teve feriado, acabei fazendo essa revisãozinha aí pra gente, mas já vamos apertar aqui, certo? Temos esse outro problema que vem falando pra gente. Vamos fazer ele mais devagar dessa vez. Os outros era bem nhen, nesse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu tenho um rotor que ele está girando a 1150 RPM e tem essas dimensões aqui. A relação entre o diâmetro 1 e 2, as espessuras das paletas na entrada e na saída, noto que elas vão ser diferentes. A gente vai ter qual vai ser o ângulo B1 e o beta 2, e a gente vai admitir, né, que existe um fluxo radial na entrada do rotor, e se a gente desprezar a espessura das paletas, a gente pede para desenhar, né, os triângulos teóricos de velocidade, entrada e saída, altura manométrica teórica, calcular possível vazão bombeada, ou a provável, para ser mais exata, né? E se fechar o registro de saída, qual que vai ser a altura manométrica teórica? Tá? Então, um probleminha... problema. Vamos brincar aqui, ó, print screen. Vamos dar uma editada aqui para a gente colocar na nossa política. Pra gente poder começar e começar devagarinho. Fazendo coxinha por coxinha. Fica mais bonitinho, assim, as informações. Opa! Assim sempre foi mais fácil. Ok. Certo? Já tem uma informação importante, né, que ele fala, admitindo fluxo radial na entrada, quer dizer que o ângulo alfa 1, né, ele vai ser de 90 graus. Então o exercício fica bem mais fácil em função disso. Vamos seguindo aqui, ó. Vou pegar os triângulos. Eles já estão prontinhos aqui, então vou ficar piando muito não. Então ele fica desenhando, e vou deixar o esquema deles aqui. No caso, ele falou que o ângulo alfa 1 para a gente, ele é basicamente 90 graus. Então, vou só editar o triângulo de entrada aqui.
a gente poder trabalhar com mais facilidade. Então vai ter o termo C1, né, porque o triângulo é de 90. Prontinho. Então, só para manter, né, com a mesma angulação, já que ele falou que tem que ser rotor radial, deixa o rotor radial. Opa, vou fazer aqui. Certo? Então, os desenhos deles aqui. Vamos trabalhar agora, né, as velocidades, né, para a gente poder achar a altura manométrica teórica. Tá aqui bonitinho. Primeira coisa que a gente vai acabar calculando mesmo vai ser basicamente as velocidades U1, né, e U2. Então, inicial, inserir a equação. Aí, enfim. Aqui, ele vai ser igual. Tirar isso daqui, me incomoda profundamente. Número de rotações. E deu. Santo. Uma belezinha aqui. Um instantinho aqui. Eu tinha posto para vocês, né? Nossa. Exemplo 3 seria esse aqui, ó. Ele já tá. Como é que fala? Ele já é outro. Isso mesmo. Todo jeito ele é outro. Mas passando a inverter a ordem. Mas enfim, para a gente calcular a velocidade de U1 aqui. Então ela seria a velocidade, né? A rotação basicamente. E já vai ser para a gente os 18 centímetros. 1150 RPM. Que multiplica π. De vez aqui fica bonitinho. Multiplica o termo D1. 18 centímetros.
E contas. Dá para a gente 10,83 metros por segundo. Essa seria a velocidade do termo 1. Esse primeiro cota aqui para a gente. Depois a gente achou ela. Com o ângulo beta 1, a gente pode achar o C1, né, e depois o W1. Então, vou pegar tangente. Regra da tangente desse ângulo beta 1 aqui, por exemplo. Ela vai ser basicamente a fração entre, né, tangente e cateto oposto, que é o termo do C1, sobre cateto oposto, que é o próprio U1. Como eu já tenho o U1 e eu tenho a tangente do ângulo, ou eu tenho o ângulo, né? Nosso C isto vezes a tangente. Então, uns 10,83 metros por segundo. Vou ficar colocando unidade nas contas, não, porque tudo velocidade no final das contas. Opa. É 18 graus também? 18 graus. Tá? Se for trabalhar em grau, tem que lembrar que o calculador também tem que trabalhar em grau, tá? Então, faz as contas em RPM, isso é um problema. Ok. Você tem que dar um check. 3 vezes a tangente, né? 18. Opa. Vai dar para a gente o termo do C1 como sendo 3,52 aproximadamente metros por segundo, que dá 3,588. Certo? Isso aí é para a gente o termo do C1. Podemos calcular o W1 basicamente, né? Pensando que ele seria a hipotenusa aqui, ó, certo? A gente tem os dois catetos. Então, W1 para a gente. Vai ser basicamente a raiz. Oh. Disto.
C1. E se vocês tiverem com alguma dúvida enquanto eu estou fazendo aqui, pode ir perguntando, tá? Porque é muita conta para poder fazer de problema para problema. Então, vou prestando atenção no cálculo aqui. Às vezes vocês estão com dúvida de alguma coisa, vai demorar um problema às vezes até acabar. Vou invertir, né? Colocar unidade na conta não. A conta é muito longa. Velocidade, então não tem tanta necessidade assim. Depois raiz de 10, opa, 10,83 elevado ao quadrado mais 3,52 elevado ao quadrado vai dar 11,387, então 39 metros por segundo, certo? Então, triângulo de entrada já tem tudo. Estamos fazendo a letra A ainda, calculando os termos todos aqui pra gente. Certo? Triângulo de saída. A gente tem só o ângulo beta 2 aqui, né? A gente poder trabalhar, mas já é o suficiente para a gente fazer bastante coisa. Tá? O 2 pra gente. Ele vai ser a mesma expressão, só muda os diâmetros, tá? Então agora, em vez de 18 centímetros, vai para 36 centímetros, então vai dobrar o diâmetro. Certo? Se dobrou o diâmetro, e só isso, a velocidade vai dobrar. Então, o que era 3 vira 6, o que era 8 vira 16. Certo? O que era 0 vira 0, continua 0, mas vai 1. O que era 1 vira 2. Dobrou a velocidade. A gente vai ter aqui. E agora, deixa eu ver, dá pra gente calcular o... Qual o primeiro passo aqui? Vamos ver, eu tenho o 2 já pronto aqui, tem o beta 2. Com o beta 2, sozinho não dá para fazer muita coisa ainda. Precisa de informações como, por exemplo, a vazão. A partir desse primeiro termo aqui, ó. Que aí eu posso usar a vazão, né, para poder achar quem vai ser meu alfa 2, quem vai ser essas outras coordenadas aqui que vão interessar pra gente, por aí vai. Certo? Que com a vazão, né, se calcular o CM, como é que fala? Enfim, eu tenho o CM1 na verdade, né? E o C1 já vai ser igual ao CM1. Vou colocar aqui, ó. C1 vai ser igual, Ctrl V, CM1 a 3,52 metros por segundo. E aí, eu já precisaria, basicamente, de posse do CM1, calcular a vazão. Então, fazer a letra C aqui primeiro, antes de terminar de fazer os desenhos. Ninguém sabe que pede aqui para desenhar, não pede para calcular. A gente está calculando porque a gente está calculando. Só para relembrar essa parte aqui. Ah, então, por exemplo, a vazão ela poderia ser calculada em função do triângulo de entrada e função do CM1, que seria a velocidade que estaria atravessando a área, né, por onde o fluido vai estar escoando, vezes a área por onde ele está escoando mesmo. Então, né, primeiramente, a gente vai calcular com um número finito de palhetas, infinito de palhetas, e elas todas sem espessura, que é o caso do problema. A gente pega lá, aproveitar aqui que já tem um bocado de coisa. Pegaria aqui a altura que a paleta teria na entrada, né? E a
o raio, o diâmetro dela, né, para a gente poder ter a área. Seria a área, na verdade, lateral, né, do, como é que chama? Do cilindro para onde o fluido estaria entrando na região de entrada. Então, isso daria para a gente o CM1 3,52. Aqui até vale a pena colocar a unidade, né? Porque não vai ser só velocidade. Vezes a área para a gente. Certo, deu aqui. Diâmetro de entrada é 0,18 metros. A espessura para saída ela é de entrada é 3 centímetros, então 0,03 metros. A unidade para saída 3,52 vezes aparentes pi vezes 0,18 0,03. Eu estou calculando um monte de coisa aqui, mas não necessariamente a gente pode ir direto para o problema que está falando, tá? Aqui eu estou calculando porque, então, assim, pensando que a gente está no momento de relembrar algumas coisinhas que a gente perdeu, como é que fala, durante o feriado, né? Relembrar alguns detalhezinhos das equações, alguma coisa assim. Certo? 0,0597, tá? Metros cúbicos segundo. Vou dar mais algumas. Vou deixar esse aqui com mais casas decimais, só porque vazão está em metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo é uma unidade muito grande, tá? Então, deixar mais casas decimais aqui para ele. Poderia arredondar para 0,06 aqui sem problema. Então, essa aqui seria a vazão para ela. Com essa vazão, a gente pode calcular o CM2. Basicamente, a gente pegaria, né, a velocidade, calcularia ela como sendo a vazão dividido pela área. Diâmetro de saída dobra. 0,36 para saída. E a espessura, né, das palhetas vai diminuir. Ó, a espessura, a altura da palheta vai diminuir, vai para 2 centímetros. O cálculos 0,597 divide a parênteses pi vezes 0,36 vezes 0,02 dá para a gente 2,64 metros por segundo. Esse seria o termo C2, CM2, perdão. E aí com o CM2 e com o 2, a gente já pode calcular esses trechos aqui que interessam para a gente. Quem que é o CO2, quem que vão ser como é que chama? As outras velocidades. Tá? E já dá para calcular o W2. O próprio W2 para a gente já pode ser calculado como sendo o CO2 vezes o CM2. Então, eu pegaria o CM2 aqui, ó. E o 2 aqui. Contas.
466, eleva ao quadrado, mais 22. Vai dar pra gente, né? 21. 8202. Então, esse aqui mesmo seria o nosso W2. Com base no W2, por exemplo, o beta, né? Um pedacinho que já conseguiria chegar aqui. Ó. Mas basicamente, esse trecho aqui pra gente seria basicamente o 2 menos o CO2. Eu poderia trabalhar ele em função desse termo aqui do C2, né? Do CM2, perdão, né? Do ângulo beta 2 aqui. Eu pegaria assim, ó. Deixa eu me aproveitar aqui de um monte de coisa. A tangente do ângulo beta 2 vai ser dada em função do CM2 e do 2 menos CO2. E como eu quero encontrar é esse termo de cá. Assim. CM2 seria 2,64. E a tangente do ângulo beta 2 que é de 30. Coloquei 30 graus. Nossa, 18 graus Celsius, tô maluco. 30 aqui. Isso não é ângulo, é temperatura. Vou dar aqui pra gente 4,57. Esse seria o 2 menos o CO2. E aí o que acontece? O CO2, esse termo todo aqui, eu posso calcular aí como sendo o 2 menos o CO2, né? Tirado do próprio 2. CO2 pra gente vai ser igual ao trecho inteiro, que é o U2, certo? Seria o total, né? Menos aquele trechinho que a gente acabou de calcular, que é o 2 menos o CO2. Então, basicamente, o U2 pra gente é 21,66. Menos o 2 menos o CO2 que a gente acabou de calcular, 4,57. Então daria pra gente 21,66 menos 4,57. Vai dar 17,09 metros por segundo. Já temos o termo CO2. E agora a gente pode calcular o C2. Nós vamos calcular basicamente em função da hipotenusa, que é mais rapidinho de fazer. Certo? Que a hipotenusa aqui para a gente vai ser em função do CO2, né? Do CM2, a gente achar o C2.
CO2 mais CM2. Então vai dar os 17,09. CM2 2,64 pontinhos. Mais. Você não achou o W2 ali em cima, não? Já achei, mas eu não estou calculando ele, estou calculando o C2. Eu não troquei aqui, esqueci de trocar. Ah, tá. Ah, mas Obrigado. hoje tinha achado. Vai dar 17. É só porque eu não tinha trocado tudo ainda na equação. Famoso, espero molhar o bico. Bom, achamos todas as velocidades agora. O triângulo já não tem nada aqui que a gente não conheça, a não ser o ângulo alfa 2. E o alfa 2 eu posso utilizar esse próprio triângulo aqui que a gente acabou de trabalhar, né? Entre o C2, o CM2 e o CO2. Certo? Já que ele é a única coisa que falta, vamos calcular ele também. Eu nem preciso. Ah, deixa. A gente não vai usar para nada mesmo. Muito bem. Então agora o que ele quer? Desenhar os triângulos, desenhamos, né, aspas aqui, né? E agora vamos calcular a altura manométrica teórica, tá? Para essa altura manométrica teórica, o que vai acontecer? A gente vai pegar a expressão já prontinha. Para a gente ela é um triângulo de radial, né? Ele vai ser basicamente, né, o CO2, né, vezes o próprio 2. Letra A, fizemos os cálculos, fizemos o desenho. Letra B para a gente, altura manométrica teórica, H, o HTH por um infinito de palhetas, ele vai ser basicamente, né? CO2 vezes o 2, né, dividido por G. Certo? Essa equaçãozinha pronta aqui, ó. Tá? Então, CO2 está aqui, o 2 está aqui. Vou colocar as unidades porque na outra conta que a gente está fazendo, que a gente pode colocar sem problema. E aqui é 9,81 metros divide segundo ao quadrado. Só vou mostrar que os segundos ao quadrado estão dividindo no numerador. Vamos cancelar com os segundos ao quadrado, estão dividindo no denominador. Vai simplificar um metro com metro, vai ficar a unidade final para a gente de metro também. Então vai dar 17,09, que multiplica 21,66, depois divide por 9,81. Vai dar para a gente 37,73 metros. Isso seria a altura manométrica teórica, infinito de palhetas. Ele não informa para a gente, né, o número de palhetas que o rotor vai ter, certo? Então ele quer que basicamente a gente trabalhe com ele todo, o ideal ainda. Então a gente vai fazer esse, depois a gente passa para um outro real. A gente poder trabalhar. Então esse aqui seria a letra B. Letra C para a gente ele quer a vazão provável. Então a gente vai calcular ela. Na verdade já calculou, né? Já está aqui pronto. Então faz diferença.
calcular a prova razão do bombeado. A gente calculou ela aqui só para calcular as velocidades, tá? Depois aqui, ó, se fecharmos de saída, qual deve ser o valor da altura manométrica teórica? Certo? Como que a gente vai fazer essa expressãozinha aqui? Basicamente, o termo da vazão ele influencia no CO2. Tá? A gente pode, né, reescrever essa altura manométrica basicamente em função, né, da velocidade U2 pela gravidade, certo? E esse termo aqui do CO2, X, ele seria para a gente, né? A gente for olhar na expressão dele aqui, ó. Ele é o próprio valor do 2, multiplica, né? O 2 menos o CO2. Esse U2 menos o CO2 seria esse termo aqui de baixo. A gente trabalhou ele em função basicamente, né, do CM2 e da tangente do ângulo beta 2. Tá? Então, eu venho aqui, substituo CO2 menos CO2, substituo por isso daqui. Tá? E aí o termo do CM2, eu vou expressar ele em função dos termos da vazão. Certo? CM2 para a gente é vazão sobre a área. Assim. Substituir o valor do CM2. E aí o que eu fazia? Em vez de trabalhar com dividir pela tangente, vou trabalhar com a cotangente, tá? Só para ficar no mesmo formato que o livro deixa a expressão para a gente. Assim. Pronto. A expressão para a gente. O que vai acontecer? Quando ele pediu para vazão igual a zero, a gente vai basicamente ficar, né, com a velocidade U2 ao quadrado sobre a gravidade, já que vai zerar esse termo daqui, ó. Certo? Que é o caso da gente ter só energia de pressão, já que a vazão não vai ter, então não vai ter nada de energia dinâmica sendo fornecido para o fluido, vai estar só gerando pressão. Já que vai estar com vazão igual a zero, então a gente ficaria com, tá? Deixa eu lembrar aqui quem que é o 2. Aqui. São os 9,81. Então, só 97,82 metros por segundo. Certo? Se a gente for olhar essa expressãozinha aqui, ó, quiser brincar um pouquinho com ela, inclusive, screen nela, jogar ela aqui, ó, puff.
Só para frisar esse comportamento que a gente está tendo aqui, é um comportamento basicamente de parábola, tá? Para cá, ó. Verdade que para essa expressãozinha vai ser um comportamento linear, tá? Para esse formato aqui idealizado. Porque aí a gente teria uma coisa assim, ó. Vamos colocar aqui a vazão, aqui, e altura manométrica, HTH infinito. Certo? Coloca 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Nossa, esse 5 quanto? Cinco nove sete, né? Entra aí lá. A gente vai ter aqui, ó, querendo ou não, o 2, que é 21,66. Aí já vou dividir pela gravidade, 9,31. Já vem aqui, multiplica o próprio 2, né? Deixa eu abrir o parênteses primeiro, 21,66. E menos a vazão, dividido pela área, que é esse π vezes o diâmetro de saída, que é de quanto? 36, 0,36 centímetros, vezes a espessura, que é 2 milímetros, 20 milímetros, né? 20 milímetros aqui, 36 centímetros lá. É isso que está dividindo aqui, e vou colocar a tangente aqui também dividindo. Certo? Para a tangente aqui no Excel, eu só tenho a opção para entrar com ela em radianos, tá? Então, como eu tenho aqui a 30 graus, o que eu vou fazer? Você pega esse 30, que seria o valor em graus, vou multiplicar ela por π e vou dividir por 180 para converter ela para radiano. Tá? E seria π radianos para 180 graus, aí cancela grau com grau, não sei o que, enfim. Aí ok. E fechei o parênteses, ainda não. Falta esse último, é isso aí. Então 47,82, que a gente tinha que achar lá na hora. Certo? E 37,73 para a vazão aberta. 37,73. Isso aí. Certo? E basicamente decaindo, né, linearmente com a vazão, que é o esperado, né, para rotores que são ideais. Tá? Para o rotor real, a gente vai ter um comportamento de decrescimento, né, parabólico. Então, esse seria gráfico. Selecionar dados. Adicionar. Opa, aí. Vazão por altura, não. Altura manométrica. HTH infinito, né? Pela vazão. Valor de x aqui. Valor de y aqui. Certo? Diminuindo linearmente, tá? É justamente o comportamento esperado.
ângulo beta 2 maior que 90, né? Por um número infinito de paletas, a gente vai ter essa reta decrescente. Por um número finito, a gente vai ter uma parábola aqui decrescendo. Tá? A gente até pegou, fez esse comparativo na aula passada também. Agora, foi esse meu título. Feio. Enfim, é só para mostrar isso aí mesmo. Vamos sofrer com isso não. Tá? Vamos pegar outro para a gente poder fazer. Vamos lá, um livrinho de Djalma. Não vou pegar esse aqui não. Deixa aí. E vamos ver aqui. Ó. No livro de Djalma, a gente tem mais ou menos uns 10 probleminhas desse tipo, tá? Os 5 primeiros, eles são problemas resolvidos, eles já estão prontos, tá? Então, inclusive, a gente até fez um, acho que foi esse segundo aqui, alguma coisa assim. Não, foi um outro lá qualquer. Talvez foi o 15. Todo jeito são bons problemas, tá? Dei uma olhadinha neles, a gente vai fazer os problemas propostos, que eles não têm resposta. Então, primeiro a gente faz eles. Então, primeiro aqui, ó, tá falando pra gente, né, desses problemas propostos, né, que a gente tem lá um rotor de uma bomba que está girando a 3.500 RPM, tem um diâmetro externo de 20 centímetros, o ângulo de inclinação das paletas é 22 graus, velocidade meridiana cm2 é de 3,5 metros por segundo, pede desenhar em uma certa escala, né, o triângulo teórico de saída. Desenhar em escala usando computador, né, é difícil, tá? Principalmente sem software para ficar mexendo com isso, mas talvez, vamos ver. Tá? Então, vamos pegar essas informações aqui para a gente poder trabalhar. A velocidade rotor é a mesma. É, é só pedir para a gente desenhar essa escala, o triângulo de saída, né? Calculando as horas, velocidades e ângulos. Então o problema é muito simplesinho, é muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Ah, só muda a rotação para a gente, muda o ângulo beta 2 que ele deu para a gente e já deu para a gente velocidade meridiana. Mas vamos fazer. Então, screen. Vou fazer todos, na verdade. Esse aqui é o problema número 2. A gente fez o 2 primeiro, né? Tá. Esse aqui que a gente estava fazendo, estava no slide, né? Justamente o problema número 2. A gente pulou 1. Ver. Então deu. Inclinação dos palitos é tanto. Desenho seta escala, triângulo teórico de saída. Calculando as velocidades e ângulos. Então aquele que é só o triângulo de saída, tá? Então a gente vai tentar fazer ele em escala também, só para a gente ver como que vai ficar a parte do triângulo de saída também. Então, a primeira coisa, ele deu para a gente as cotações, deu o diâmetro. Então, vou pegar já para a gente fazer o cálculo, né, de quem vai ser a nossa velocidade, o 2. Então, pega a equação prontinha aqui para a gente. Ctrl C.
Ctrl V. Então, 3.500 RPM. (20 centímetros). Então vai dar pra gente 36,65. Essa é a velocidade U2. Ele dá o beta 2 pra gente, dá o CM2. Eu vou pegar aqui, ó. Só copiar os valores aqui, ó. Esse aqui de informação fornecida, o CM2 pra gente, ele é de 3,6. Pega esse aqui, ó. 2 menos CO2. 3,6. O ângulo para cauda de 22. Vamos lá. 3,6 divide pela tangente de 22. Vai dar 8,91 metros por segundo. CO2 menos CO2. A gente pega lá. Vou pegar aqui uma vez, né? O 236,65. O 2 menos CO2, 9,81. Então vai dar 27. E o CO2 7,74 elevado ao quadrado mais 3,6 elevado ao quadrado. Vai dar pra gente 27,97 metros por segundo. E aí, o único que falta pra gente é o termo do W2. E a gente vê se ele desenha ele em escala ou em sequência. W2 é o 2. E temos CO2. 6,65.
aqui pra gente. 36,82. Prontinho. Temos as cotas aqui, ó. E agora vamos tentar desenhar ele na escala. Para ficar um pouquinho mais fácil, vou dar um print aqui. Ctrl V aqui, ó. Para poder tentar desenhar ele aqui. Eu já tenho, vou ter as velocidades próximas aqui, ó. Para eu poder facilitando basicamente minha vida. Tá? Deixa eu ligar um espacinho aqui, tá? E agora vamos tentar desenhar ele. A escala. Estou usando uma régua, tá? Aqui na minha própria tela. Vocês não vão ver ela, né? Mas ela está aqui presente. E o que eu vou fazer? Já que a maior medida que a gente vai ter vai ser o próprio W2, que é 36,78, vou basicamente, e os valores são grandes, vou basicamente colocar como se fosse a cada 10 metros, mais ou menos 1 centímetro, tá? Uma escalinha, ou então 2 centímetros, só para a gente ficar com um pouquinho maior. Então, só pegar uma perspectiva aqui para mim. Essa é mais ou menos uma ideia aqui. Vamos embora aqui, ó. Vamos começar pelo 2 aqui, que isso é a base pra gente. 30,6. Dois vai começar aqui. Soma de escala 3 e 5. Certo? Vai ficando tamanho mentido. Estou colocando como se cada um fosse cada 1 centímetro para a gente valer 10 metros por segundo. Então daria 3,66 mais ou menos centímetros aqui. Certo? Em altura, teria alguma coisa com. Se o CM2 3,6 seria muito baixinho.
Entendi. Então, vou ter que mexer na escala aqui. Aumentar 18. Mais ou menos aqui, ó. Seria para a gente o 2, certo? Em altura, que seria o CM1, teria 1,8. Essa aqui é a informação que ele quer para a gente, é que ela seja basicamente uma informação visual, tá? Entender qual o tamanho que ficam esses triângulos aqui. E aí o que acontece? O U2 menos, como é que fala? O CU2 teria 27. Então teria aqui 0. Sete, 27, 4, 22, daí 13. Opa. 3, 8, 7. Então, mais ou menos aqui, ó. Ok. Agora sim. Ah, não vou precisar desse aqui mais. Era só para chegar no pontinho que eu precisava. Certo? E agora vamos unir aqui, ó. Este aqui, ó. Aqui. Este aqui. Agora sim, nosso triângulo para saída. Um zoom só para limpar. Em escala seria isso aqui, ó.
Flecha inteira aqui é o 2, esse aqui é o W2, etc. Vou colocar em texto aqui. Este é o W2. Este é o C2. 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 Certo, a altura do triângulo não é muito grande, certo? Conta mesmo que vai afetar mesmo vão ser os catetos, né? Eu basicamente coloquei, né, como se cada 2 metros por segundo fosse 1 centímetro, tá? E a gente chega no triângulo vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó, em proporção, tá? Então, problema 1 feito, problema 2 feito. O terceiro. Desse aqui, ó. Vamos martear o centrífugo, tomar as seguintes medidas, né? Supondo que a altura manométrica, altura hidráulica, vai ser de 0,8, determine qual, sabendo que a bomba recalca, né, uma vazão de 36 litros por segundo, a uma altura manométrica de 10 metros, traçar os triângulos de velocidade de entrada e saída do rotor, usar uma escala comparável. Basicamente a mesma coisa, não vou ficar dizendo os cálculos, não. Vamos pegar a parte que interessa, né? Achar a altura manométrica, etc. O 4 tá aqui. O 5 se bobear, a gente já fez ele. Acho que vou deixar o 3 para vocês fazerem, eu vou fazer o 4. Pode ser assim também. Vou fazer print screen.
certo? Agora a diferença para a gente que ele deu para a gente espessura, né, número de palhetas, dá para a gente a eficiência hidráulica, dá para a gente a vazão, a altura manométrica, para a gente traçar os triângulos de velocidade de saída, etc. Eu não vou fazer o desenho não, porque a gente entendeu mais ou menos como que faz. Basicamente a gente fazer o cálculo, tá? E a gente para com esses problemas iniciais e já vamos para outros mais interessantes. Então, vamos começar, né? Já que ele deu rotação, deu os diâmetros, etc. A gente começa basicamente calculando, né? Quem que vão ser as velocidades 1 e o 2, por exemplo. Vão ser velocidades dadas. Vou calcular só o que a gente precisa mesmo. Querendo ou não, a gente vai acabar tendo que calcular a altura manométrica teórica no infinito. Então, eu preciso do 1 e o 2. E da alfa, bomba radial. Putz, nem preciso. Vou começar pelo 2, então. 2 pra gente, diâmetro 2, dá rotação pra gente 1500, já que a gente tem a vazão, né? Vai precisar do triângulo de entrada, a princípio, para ver como a gente chega mais rápido na solução sem ficar calculando, né, o triângulo inteiro. Então, diâmetro de saída 28. Começa lá. 1500 vezes o π vezes o diâmetro 2, 0,28 divide 60. Vai dar aqui pra gente 21,99, praticamente 22. Nesse formato aqui, tá? Certo? E para achar a altura manométrica, ele deu a vazão aqui pra gente, tá? Então, se eu pego aqui, ó, a altura manométrica teórica em função do 2, que eu já tenho, da vazão que ele forneceu, né, dos diâmetros, etc., que a gente vai ter também. Deixa eu ter uma coisa assim, 9,1, o 2 pra gente. Vou colocar as unidades. 21,9, 21,99. A vazão para a gente, 0,36 metros por segundo. Então, 0,036 metros cúbicos por segundo. Já fiz a troca de unidades, né, que divide por 1000. E pi, o diâmetro 2, 0,28. Vou colocar os sinais de multiplicação aqui, para ficar mais bonitinho. A espessura, a largura no rotor 1,5, então 0,05. Então, é que fala? Que é 1 centímetro, 2 casas, para cá, etc. Tangente do pé tem que ser 30 graus aqui. Agora contas. Equation, 29,99, divide por 9,81. Chega e multiplica isso aqui por 21,99 menos 0,036 divide por π vezes 0,28, multiplica por 0,015 e eu divido também pela tangente de 30. Então vai dar para a gente uma altura manométrica de 38,69970. Certo? Isso seria a altura manométrica, certo? Teórico no infinito de palhetas.
não quero ficar desenhando os triângulos, não. Isso que a gente já fez. Vamos lá várias vezes, né? Troca aqui o enunciado. Quer ficar desenhando triângulo? A gente já fez isso várias vezes. São dois exercícios onde basicamente a gente fez exatamente a mesma coisa. Termine. Cadê? Sim. Ah, só para não ficar um problema de ficar desenhando de novo o triângulo, tá? Que aí pegaria as mesmas expressões, calcularia todas as velocidades para depois chegar a desenhar o triângulo lá na escala. Então, para não ficar igual, certo? Fazer isso aqui diferente. Eu teria o probleminha aqui, o 2 a gente já tem, a altura manométrica teórica a gente tem. Como é que fala? Ele deu para a gente a eficiência hidráulica, certo? Como ele deu também a altura manométrica, a gente vai ter aqui, ó, que o vamos dizer assim, o eto de eficiência, hidráulica para a gente, opa, maiúsculo, ela é basicamente, né, a altura manométrica né, dividido pela altura manométrica teórica. Certo? No caso, a gente tem a eficiência hidráulica e a altura manométrica. Ele deu para a gente esse enunciado. Então, o que eu vou fazer vai ser calcular qual é a altura manométrica teórica,
como sendo basicamente altura manométrica pela eficiência hidráulica. E com ela eu vou calcular o coeficiente de Pfleider. Chega aqui, falou, H-man para a gente é 10 metros. A eficiência hidráulica é 0,8. Então, acho que vai dar 12, estou fazendo de cabeça. 10 dividido 0,8, somos 12,5. E agora que eu tenho isto e isto, eu chego aqui e falo, olha, o coeficiente do Pfleider ou pra gente, né, o delta TFL, ele é basicamente pra gente uma relação entre a altura manométrica por um infinito de paletas dividido pela altura manométrica teórica. Certo? Os coeficientes do Pfleider aí pra gente ele é sempre maior que... Fala, ele é sempre maior que... Você põe uma unidade, tá? Então, aqui, ó. Tcharam. Eficiência hidráulica. Altura 70 metros por segundo. Sobre o teórico, 12,5 metros. Acho que não vai ficar muito boa essa conta aqui não. Mas vamos lá, o coeficiente de Pfleider pra gente vai dar 38,70. Opa! Divide por 12,5. Não estou gostando aqui do valor. 3,096. Certo? Eu acho que essa altura manométrica está com um problema em função do número de paletas que a gente tem, que seriam 10. Se eu calcular em função do exercício, o valor que está dando por exercício aqui, provavelmente esse termo do Z aqui não ia dar essa quantidade de paletas aqui de jeito nenhum. Tá? Normalmente esse coeficiente do Pfleider aqui ele dá um valorzinho mais próximo de 1,3, 1,2, dá mais ou menos essa faixa aí de valores. Aqui ele está dando 3 para a gente, e provavelmente o Djalma entrou com alguns dados aqui, mas às vezes não muito condizente. Certo? Que tem outra expressão que a gente pode utilizar para poder calcular esse coeficiente de Pfleider aqui, que deve dar diferente, tá? Vamos fazer por ela aqui, só para sofrer um pouquinho. Então ele seria 1 mais 2 que multiplica o psi. Deu psi. Aqui, divide pelo número de paletas do Z. Minúscula. E aí multiplica pela diferença dos diâmetros. D2 ao quadrado. Eu vou mexer um pouquinho mais esse enunciado aqui para ficar bonitinho. Então, não gostei desses dados aqui de Djalma, não. Menos D1. Certo? Número de paletas a gente tem. Esse termo do psi aqui é só a gente olhar no... Se a gente olhar no gráfico, então daria o termo do psi
pelo gráfico para a gente. Para 30 graus, ele daria mais ou menos aqui, ó, centro, né? Daria 0,96, mais ou menos, 0,97. Seria mais um 0,97 aqui, ó, para 30 graus. Se vocês preferirem, não, deixa lá, 0,97. O número de palhetas aqui é 10, a relação para os diâmetros, né? O diâmetro de saída D2 é 28. Mesma coisa, 0,28. E o diâmetro de entrada, 0,12. Tá, que talvez a gente ajuste essa altura manométrica aqui para o problema fazer mais sentido. Ele não está condizendo, né, as informações de entrada, eu acho. Mas parece, primeira análise, né, primeira vista, que não. 0,97. A gente divide por 10. E multiplica por 0,28, eleva ao quadrado. Divide por 0,28, eleva ao quadrado. Menos 0,12 eleva ao quadrado. E aí, ó, como eu falei, né? Normalmente os coeficientes do Pfleider está entre 1,2 e 1,3. Provavelmente essa faixa aí, próximo disso, é 1,237. 1,238. Fica mais bonitinho, tá? Para poder lhe condizer aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, né, a altura manométrica que ele está fornecendo para a gente. Que a gente calcula ela. Não assusta não, isso é comum nos problemas de Java, tá? Os próprios cálculos dele não dá certo a conta. Então, o que eu vou fazer? A altura manométrica que a gente teria aqui. A gente não teria o H-man, então essa conta aqui ficaria para depois. Ctrl X, Ctrl V. Então, a altura manométrica teórica, a gente calcularia o coeficiente de Pfleider. Do coeficiente de Pfleider, a gente calcularia como é que fala? A altura manométrica teórica. Então, só Ctrl X, Ctrl V, Pfleider vem para cá, Ctrl X, Ctrl V, pega a altura aqui, divide pelo coeficiente de Pfleider, 1,238, aí faz a conta, 38,70, divide por 1,238, vai dar pra gente, não 10 metros, né, mas 31,26 metros, certo? Com esse aqui, a altura manométrica teórica, né? E a hidráulica, a gente teria a eficiência. A gente poderia isolar o termo do H-man. Certo? Basicamente, pegando a altura manométrica teórica, o HTH, e multiplicando, né, pela eficiência hidráulica. Certo? De aqui um para o outro, não sei o que, eu pego esse aqui, passo para o outro lado, multiplico. Então, daria para a gente quanto? Funçãozinha de vezes aqui, para vai ficar mais bonitinho. Esse aqui é metros. Tá? A gente deu uma remodelada no problema aqui, só para ele ficar melhorzinho. Não estava lá com os dados de entrada muito interessantes. Eles estavam incongruentes um com o outro, não faria muito sentido. Opa!
25 redondo. 01, né, que é 008. Então agora sim, ó. Probleminha mais bacana a gente fazer o cálculo dele, tá? Vamos calculando o triângulo de velocidade para poder descrever, só para desenhar ele na proporção, não, porque seria um problema, como é que fala, muito repetitivo em relação aos outros que a gente já fez. Tá? Mas basicamente aqui, ó, fizemos 3 probleminhos, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho de detalhe, salvar as opções. Problemas. Postos. 3. Só desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver prontinho. Problema número 4. Problema número 4 aqui pra gente, podemos colocar como um exercício para vocês fazerem. E aí, próxima aula, no começo dela, a gente termina de fazer, para poder coisinha, mas já deixar para vocês irem treinando. Certo? Se não treinar, não consegue chegar nas expressões. Tá? Então, hoje eu vou colocar esse 4 aqui para vocês fazerem. Alguma dúvida, gente? A gente basicamente fez 3 exercícios, mas não fala. A gente fez. Professor, Ah, no feriado eu estava estudando, eu não estou conseguindo abrir os arquivos de sua matéria. não está conseguindo abrir o arquivo? Lá antes tinha uma aba arquivo, sabe? A gente via tudo que você postou, agora não está aparecendo. Ah, tá. É muito simples. É porque quando eu estava montando as provas, aí eu tinha que colocar as figuras, certo? Nas questões. E aí, o que acontecia? Se eu deixasse aquela aba arquivos aberta para vocês, o que acontecia é que vocês iam ver, né, as figurinhas. Que, parei, pipocou uma figurinha nova. Aí eu tirei. Certo? Vocês podem baixar os arquivos aqui pelos próprios módulos, tá? Só clicar em cima deles, vocês abrem. Monodimensional. Clicou, ele está aqui, ó, clica de novo. Vai abrir um link, né, para vocês baixarem. Certo? Que aqui para mim aparece. Cadê? Aí abriria aqui para poder baixar os arquivos. Então eles continuam possíveis de ser baixados, só que não aparece mais aquele linkzinho só para arquivos, que aí vocês teriam acesso às figurinhas que eu usei para as provas e coisas do tipo, tá? É só por isso mesmo. Porque, apareceu, né, uma figurinha nova aqui, vamos pegar ela aqui, etc. Aqui, ó. As figuras lá que caíram na prova. E aí, para não vazar esse tipo de coisa, eu ocultei, tá? Só por isso. Mas pode baixar pelos módulos, continua funcionando do mesmo jeito. Certo? Até mesmo porque fica até mais organizado aqui nesse formato pra gente. Certo? Bom dia, Luiz. Bom dia depois. Alguma dúvida, gente? Então tá bom. Vou encerrar as gravações aqui.
próxima aula a gente continua. Eu vou colocando algumas coisinhas para a gente fazer no período que a gente estiver fora da aula, tá? Então fiquem atentos. Eu vou pegar esse exercício 4, vou montar um arquivo para poder colocar lá. Mas porque já estourou o tempo da aula, deixa vocês irem. Tá? Até mais para vocês.